A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, é com grande alegria que damos continuidade a essa série de mensagens. Estamos falando, mas antes de falar da série, eu queria nos lembrar que nós somos a Igreja Batista Nova Vida, Uma igreja para você e sua família. Nesse sentido, a gente está falando sobre relacionamentos. Sabe, pensando que nós somos uma igreja para a sua família, ao longo do ano nós fizemos várias séries que tinham uma ligação com o tema anual, Famílias que Vencem. Sabe, quando a gente fala famílias que vencem, talvez você pense em famílias que não têm problemas. Mas é exatamente o contrário, porque só é possível vencer se houverem problemas. Sabe, qualquer maratonista que se prepara para uma grande prova, ele enfrenta muitos problemas. E aqui eu quero compartilhar algo com vocês. Não há vitória sem sofrimento, não há vitória sem dor. Mas quão gloriosa é a vitória quando nós amadurecemos, nos tornamos mais fortes e então vemos a vitória em Cristo. Mais do que milagre que Cristo pode fazer, Ele é capaz de fazer milagres maravilhosos, mas a mudança de caráter que há em nosso coração durante a provação é o verdadeiro milagre. Irmãos, na condição de pastor, eu percebo que às vezes as pessoas pensam que esses problemas eles não acontecem na vida do pastor. Mas não é a realidade. Sabe, todos nós temos nossos problemas. Em algum aspecto da vida, todos nós somos impacientes, ou fracos, ou irados. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso é que ao falar de famílias que vencem, eu estou falando sobre famílias que se dispõem a serem fiéis a Cristo. Afinal, só em Cristo haverá a nossa vitória. Sabendo disso, essa nova série, Relacionamentos que Vencem e a Criatividade, vai acabando junto com o ano, né? Então, foi a única coisa que eu consegui pensar. Ela é uma série inspirada num livro chamado Fogo no Parquinho, do pastor Iago Martins, da Igreja Batista Manaim. Mas é uma série que fala sobre namoro, sobre casamento, sobre divórcio, sobre viuvez, sobre solteirice. A gente viu na primeira mensagem que o crente não namora, ou pelo menos não namora como o mundo namora. E hoje nós falaremos sobre algo mais específico, sobre o fato de Deus ter te feito para casar. Você já parou para pensar nisso? Que Deus nos fez para o casamento? E aí eu estava pesquisando sobre quais os temas mais escutados na música brasileira. E aí quase todos os subtemas eles têm a ver com relacionamento. Por exemplo, amor romântico, começos e términos de relacionamento, lembranças e saudades de relacionamento, aquela pessoa que lembra do saudosismo, amores não correspondidos, traições, paixões, uma descrição do amado ou da amada. E como o funk está em alta, né? De forma muito vulgar, o sexo tem sido cantado no Brasil inteiro. E aí isso me lembra duas coisas. A primeira é que, como pastor, eu sempre estou em muitos lugares felizes. Como pastor, eu sou muito convidado para, por exemplo, festas de aniversários, apresentar crianças, momentos alegres. Mas a verdade é que, como pastor, eu já perdi a conta de quantos funerais eu fui. E eu julgo que eu não vou em menos de um por mês. Às vezes as pessoas não são da nossa igreja, mas é parente de alguém da igreja, é um conhecido, é próximo. Então, faz parte da profissão, posso assim dizer. Falar com as pessoas nesse momento de dor. Mas por que eu estou contando isso? Porque em momentos de que eu fui visitar alguém à beira da morte ou alguém que perdeu outra pessoa,
eu percebo que ninguém nunca me falou à beira da morte: pastor, como eu gostaria de ter trabalhado mais. Pastor, se eu tivesse mais uns 3 anos de trabalho. Ninguém também nunca me falou: pastor, faltou eu maratonar aquela série de do Netflix. Eu teria sido mais feliz se eu tivesse acabado as 3 últimas temporadas de Grey's Anatomy, Dr. House ou qualquer outra coisa que as pessoas assistam. Também nunca ninguém me falou: pastor, se eu pudesse ter tido só uma briga mais com a minha mulher, como seria bom ver aquela mulher contrariada. Não. As pessoas lamentam as brigas que tiveram, lamentam que trabalharam demais e, por fim, lamentam que ficaram fazendo coisas demais. Por exemplo, eu já vi jovens reclamarem que deveriam ter aproveitado mais o tempo com os mais velhos. E eu me identifico muito, pois eu deveria ter aproveitado mais o tempo com a minha bisavó. Eu vejo pessoas que lamentam terem, de certo modo, desperdiçado a sua vida. E, irmãos, isso nos mostra algo que vale tanto para mim quanto para os bebês que estão aqui. Algo que vale tanto para mim quanto para a dona Senilde. É que é tudo sobre amor. No final das contas, a nossa vida e o que realmente importa nesse mundo é o amor. Nós queremos amar e ser amados. Nós queremos encontrar um lar, uma igreja, uma família de fé. Nós queremos nos sentir amados. É natural. Deus nos fez para sermos amados. E isso é bom. Sabe, fazendo uma digressão aqui, pesquisando sobre as músicas que são tocadas, eu queria deixar um alerta. As músicas, elas têm poder de mudar o nosso caráter. Cuidado com aquilo que você escuta e permite seu filho escutar. É assim, coisa maravilhosa para mim aqui é ver a irmã Rebeca cantando todas as músicas. Eu tenho certeza que ela ainda não está lendo no telão. Se ela estiver lendo, ela tem superdotação. Mas não acho que é o caso, mas ela canta e louva, irmãos. Enquanto muitos de nós temos preguiças, ou ficamos cansados, ou não queremos cantar, vemos uma criança de 2 anos cantar. Mas por que ela canta? Porque ela ouve em casa, porque é ensinado, porque é repetido e repetido até que a criança aprenda. Por exemplo, a Maritezinha ainda não fala, mas ela acompanha 3 palavrinhas. Toda vez que é já verá. E aí é engraçado isso, né? A repetição faz isso. Não faz isso só com ela. Eu também já canto muito 3 palavrinhas em casa. Estou sentindo que estou ficando bom nisso. Mas aqui a gente pode entender que, do ponto de vista neurológico, a música afeta nossas emoções, afeta nosso caráter, ela reprograma a nossa mente. A música também é uma ferramenta espiritual poderosa. Não é? A gente lembra que Davi tocava harpa para Saul. A gente lembra que Paulo nos recomenda que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Na Bíblia a gente percebe que a gente canta, muda o que a gente crê. E aí uma das principais visões disso é a cultura depravada que a gente está. A cultura de traição, a cultura de imoralidade, a cultura que é pregada no funk, no sertanejo, e como ela tem afetado o modo de vida dos brasileiros. Sabe, eu quando era criança, meu pai escutava muito pagode, meu pai é biológico. E aí eu nunca fui um apreciador de pagode, mas eu sei a letra de algumas músicas e eu acho isso impressionante. Porque eu convivi com o meu pai, talvez até a idade não mudar, até aí uns 6, 7 anos. Depois eu não tive vista dele por um bom tempo. Mas eu sei algumas músicas. Isso me impressiona muito, quanto a música tem esse poder. E aí que o pagode tem algo interessante, porque por um lado a pessoa quer ser livre para voar, por outro lado ela canta "Eu te quero só para mim". Mas isso reflete a realidade do namoro no mundo. As pessoas querem os privilégios do casamento, mas elas não querem a responsabilidade do casamento. Sabe, relacionamentos bíblicos entre homens e mulheres, eles se desenvolvem no compromisso e na responsabilidade, assim como o seu relacionamento com a igreja.
a gente vê uma cultura de pessoas que visitam igrejas e vão à igreja e não tem compromisso nenhum. Por exemplo, eu conheço uma pessoa próxima que ela é de uma igreja específica e uma vez conversando com ela, eu falei, olha, precisa parar de ser crente café com leite, porque já convidei ela para vir várias vezes aqui e todas as vezes eu dou aula para ela, né? E aí todo final de semana ela me fala, olha, eu fui para Mosqueiro, eu fui para Alteira, eu fui para o interior, todo final de semana, muito tempo, eu pergunto, mas tu foi para a igreja? Ela, não fui para a igreja. E aí ela me falou algo muito interessante, Léo, a gente tem que aproveitar a vida enquanto a gente pode. E esse é o pensamento secular, não é verdade? O que nos faz sacrificar nossas semanas, nossos dias e estar aqui mesmo com dificuldades, se não um compromisso, se não uma responsabilidade. Olha, a gente observa aqui essa questão. E aí, a gente precisa entender que a criação da humanidade, ela é a criação do primeiro casamento. Então, por exemplo, a gente vê que na criação da humanidade, a gente vê o casamento que possibilita o sexo como uma bênção de Deus. Aqui, homem e mulher têm um compromisso que é expresso. Efésios 5 vai falar disso e a gente vai observar. Mas, irmãos, criou-se uma cultura comum nos dias atuais. A cultura de não assinar o papel. Não é verdade? Uma vez eu estava aconselhando um casal e um rapaz claramente não era cristão e a garota era, e ela queria que ele casasse. Ela falava, mas eu sou da igreja, eu preciso casar. E já estavam há algum tempo juntos e ele falou para mim, olha, isso aí é só um papel. Eu virei e falei, meus amigos, isso é só um papel, por que você não assina? É só escrever o nome num papel qualquer. Não é só um papel. É por isso que as pessoas não querem casar. Porque casar no civil implica um contrato. Casar implica um compromisso. Mas como é que as pessoas se relacionam? Elas falam, vamos ver no que vai dar. Ou então a gente tem, isso que é muito repetido em músicas e morais, a cultura do pega e não se apega. Não é isso que é falado no mundo? Observem aqui que várias vezes eu ouvi alguém falar, se dá certo a gente casa. Aí eu perguntava, mas quanto tempo tu está junto? 10 anos. 10 anos se conhecendo, né, irmão? É impressionante aí a nossa incapacidade de conhecer o outro, então. Aqui a gente pode entender que o oposto do casamento, meus irmãos, não é ser solteiro. Às vezes a gente pensa nisso. O oposto do casamento não é o celibato. O oposto do casamento é a falta de compromisso. Afinal, as pessoas só ficam, elas brincam de casinha, mas se recusam a firmar um contrato e uma aliança. A gente pode perceber que assinar o papel é assumir uma dívida pública, de tal forma que você diga para o entorno, eu estou numa aliança com aquele homem, eu estou numa aliança com aquela mulher. A gente observa, irmãos, que nós queremos isso. Mas aqui nós precisamos entender por quê. Afinal de contas, Deus criou você para o seu casamento. Deus criou você para casar. Se Deus nos criou para casar, o casamento ele deve ser uma bênção buscada por nós. E deve ser uma bênção incentivada por nós. Nós devemos incentivar nossos filhos ao casamento. Nós devemos buscar um casamento. Não a qualquer custo, não em jogo desigual, mas o casamento deve ser uma realidade. E eu peço que os irmãos abram a Bíblia para nós olharmos o casamento à luz da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 7. Texto muito conhecido, texto breve, mas que vai falar de uma realidade espiritual dos nossos dias. Gênesis capítulo 2. Nós vamos estar lendo juntos o verso 7. Na minha tradução diz o seguinte: então, verso 7, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra
e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tirou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se vergonhavam. Observem aqui que há uma construção no mundo sem pecado. Observem que nós estamos falando de um mundo sem pecado. Adão deveria dominar esse mundo, e nós não sabemos se seria uma espécie de monarquia ou algo semelhante, mas eu imagino que num mundo onde você nasceu 1000 anos depois do primeiro humano, e o primeiro humano está lá, não ser uma monarquia ou não ser algo parecido é muito difícil. Mas aqui Adão deveria dominar. Com o passar do tempo, as coisas iriam se desenvolver. Eles teriam filhos, que teriam filhos, que teriam filhos, e assim sucessivamente. A gente veria economia, trabalho, política, cultura, a gente veria um mundo florescer, mas sem o pecado. Tudo ali estaria sob o domínio da humanidade. Só que aquilo ali era um mundo muito primitivo, e de certo modo Adão era um jardineiro. Ele deu nome aos animais, ele deu nome às plantas, mas chegou uma hora que Adão estava só. Não se achava alguém semelhante a ele. Observe que Deus cria Adão em solidão de alguém igual. E, irmãos, isso é parecido com a gente, não é? A igreja é um organismo que nós interagimos com outras pessoas. Mas é rápido ver como os homens param e batem um papo aqui, as mulheres param e batem um papo ali, as crianças correm no final do culto, os adolescentes até serem barrados e sempre tentam jogar no celular. A gente vê como a gente fica com os iguais, a gente busca iguais, é natural. Mas Adão estava só, não se achava alguém complementar ou alguém igual a ele. Adão dominava o mundo, mas ele estava só. E ele nem tinha consciência do quanto estava só, do quanto não tinha algo igual. Observe que isso revela uma ordem. Você pode dominar o mundo, mas isso não vale tanto se você estiver só. Isso aqui é poderoso, né? Por quê? Porque nós ensinamos nossos filhos a dominarem o mundo, mesmo que isso puxe a eles estarem só. Sabe, você não pode casar ainda porque você não se formou, não é verdade? Espera um pouquinho você se formar, aí depois você consegue um emprego e aí você casa. Você não pode casar ainda porque não tem carro, como é que vai sair com a tua família? Você não pode casar ainda porque não passou no concurso, deixa ter um pouco mais de estabilidade. Você não pode casar ainda porque não está ganhando 4, 10 salários mínimos. Você tem que ganhar bem, sabe quanto a vida é difícil.
quando você tiver que se sustentar. Eu lembro de um casal colega meu, que ele foi pedir a moça em casamento, o pai dela esculhambou eles. E aí o pai dela falou, sabe quanto custa o shampoo dela? R$50. E aí, irmãos, R$50 hoje já é dinheiro. Mas eu estava na faculdade ainda, R$50 há 10 anos atrás era mais dinheiro. Não sei que shampoo é esse, mas irmãos, quando seus filhos casarem, eles vão cair de padrão. É natural, é natural. O padrão que você tem, você levou a vida inteira para construir, seja ele qual for. É raro casais que começam com um padrão maior que o dos pais. É exceção, é natural, sabe? Eu lembro que quando casei com a Marcela, o nosso primeiro veículo foi uma bikezinha roxa. Consegui comprar a bike, comprei da irmã Eliana. Eu lembro que ela fez uma promoção para mim, não foi abaixo do preço de loja. E aí, ao comprar a bike, eu levei logo lá na loja de bicicleta. Falei, moça, coloque um estofadinho aqui que eu quero levar minha esposa confortável. E aí, a gente vinha aqui para a igreja de bicicleta, a gente vinha lá do Taponã de bicicleta. Uma vez eu estava na subida, né? Eu só senti alguém bater aqui, bora, meu, mais rápido. Aí eu olhei assim, moça, peraí, né? Mas com essa bike a gente vinha para a igreja, a gente ia para Icoraci, a gente ia para todo lugar. Era como a gente andava, fomos muito felizes e abençoados. Qualquer folguinha chegava do trabalho, bora ali Icoraci, lá ia a gente pedalando, depois já voltava. Mas irmãos, é assim a vida. Nós começamos de onde conseguimos começar. Eu lembro que a nossa primeira geladeira foi uma junção dos nossos amigos do seminário, dos homens da igreja, mais uma doação na família. A gente foi compramos até uma geladeira boa. Na época estava R$2.400 na loja, a gente achou pela internet, mas entrega em 15 dias, R$1.700. Bora comprar pela internet. E aí, onde a gente podia economizar, economizava. Acabava, a Marcela, eu sempre conto isso. Acabava a comida lá pelo dia 20, aí perguntava para a Marcela, quem é que a gente vai começar visitando esse mês? Visitava os pais, visitava os avós, visitava todo mundo da nossa família. E assim a gente ia se virando. Dica para você que vai visitar Jovem Casal, leve comida. Eles provavelmente precisam, não é? E aí, se você vê um jovem casal na sua igreja, convide-os para comer, para aprender de relacionamento, para aprender de Deus, para serem encorajados, né? Você vai abençoar muito. E, irmãos, muitas pessoas não se casam porque ainda não conquistaram a casa própria. Já ouvi pais falarem que querem que quando os filhos casarem, eles tenham a casa própria. Irmãos, no nosso país, mais da metade da população não tem casa própria. Ou pelo menos não uma casa razoável. A gente precisa entender que aos 20 nossos filhos não terão o padrão que nós temos aos 40. Sabe, na cultura de Israel, o sucesso para o homem não era alcançar um grande prestígio social, mas sim a prosperidade bíblica era ter a bênção do Senhor, uma esposa e filhos ao redor da mesa. Que grandeza há numa vida comum, meus irmãos. Quando a gente troca a família pelo trabalho ou pelas coisas, estamos trocando o que vale mais por aquilo que vale menos. E a gente precisa prestar atenção, porque é fácil a gente dizer isso com a desculpa de que está provendo, ou com a desculpa de qualquer outra coisa. Sabe, é claro que primeiro a gente constrói a nossa casa e depois a nossa família. Provérbios deixa essa ordem clara. Mas, irmãos, dominar o mundo sozinho era muito triste. Eu lembro de quando eu estava fazendo TCC na UEPA, ir na casa da minha orientadora. Minha orientadora, que era presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Minha orientadora, que era coordenadora do curso de mestrado da UEPA. Minha coordenadora, que tinha pós-doutorado em educação. Minha coordenadora, que prestava consultoria para o Ministério do Esporte. Minha coordenadora, que era também coordenadora do curso. Minha orientadora, melhor dizendo. Irmãos, entrei em um dos apartamentos mais bonitos que eu já fui aqui dali. Nem sabia que o professor podia ganhar tanto assim. Sozinho. Sozinho. Aos 60 anos ela não tinha uma família.
E aí, ela, comentando um pouco, né, ela contou que era muito difícil para ela precisar viajar por causa do mestrado, depois do doutorado, e aí o casamento dela acabou. Né? Ela teve que escolher entre o mestrado ou o casamento, e ela não ia escolher por nenhum homem, escolheu o mestrado. Às vezes a gente esquece que trocar as coisas pela família é trocar o que é menos precioso por aquilo que é mais precioso. O problema, irmãos, é que a cultura de namoro do mundo não permite nem que as famílias sejam formadas. As crianças, adolescentes, jovens namoram, antecipam uma sexualidade, fazem uma série de coisas e você não tem nem a chance das famílias nascerem. A cultura de namoro mundana, ela não constrói mais famílias, ela destrói antes mesmo do nascimento. Sabe, o casamento ele é algo que nós construímos para fora. Nós criamos filhos, multiplicamos e preparamos esses filhos para servir a Deus, para servir a sociedade, para servir a igreja, enquanto o namoro é algo para dentro. Nós buscamos prazer, realização, e se nos faz bem, nós namoramos, senão a gente troca pela próxima namorada. Já viu o caso de um namoro de um rapaz que terminou com a primeira namorada porque ela gritava muito, ele queria uma garota mais doce. Ele terminou com a segunda porque ele queria uma mais bonita, terminou com a terceira. Eu não lembro, mas quando eu conheci ele estava na 8ª namorada. E não é o Fábio Júnior, é uma realidade do mundo. Ele mata o casamento antes do casamento existir. Mas o que nós vemos nesse texto? Nós vemos nesse texto que Deus olha para Adão no paraíso, Adão dominando o mundo, ele olha para Adão sem pecado e ele fala: não é bom que Adão esteja só. Nós observamos ali a primeira anestesia geral, né? Deus coloca Adão para dormir e em seguida ele tira um pedaço, uma costela. A partir dali, daquela costela, ele forma Eva. E então Adão conhece alguém que é igual. Ele olha para Eva e diz: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Ele olha para Eva e vê alguém que era igual a ele. Sabe? E na Bíblia, homens e mulheres são iguais, no sentido de são humanos com o mesmo valor e dignidade diante de Deus. Homem e mulher têm uma hierarquia diferente, mas isso não torna o homem mais especial ou a mulher mais especial. A gente observa, irmãos, que tem algo que nem o paraíso nessa terra pôde nos entregar. Tem algo que nem estar sem pecado pôde nos entregar, que é algo que só se experimenta no casamento. Eles dizem que existe um vazio do tamanho de Deus no nosso coração, é verdade, mas existe um vazio também do tamanho de uma esposa no nosso coração, do tamanho de um marido. A realidade é que nós fomos feitos para o casamento. Sabe, a mulher ela pode ser empoderada, ela pode ser CEO de uma empresa, ela pode ser o que ela quiser, mas a missão para a qual Deus a criou é para ser auxiliadora de um bom marido, é para ser mãe e cuidar dos seus filhos. E não é que ela não possa exercer um dos papéis, é que esse é o papel primordial. Isso não significa, por exemplo, que um solteiro é uma pessoa de segunda categoria, um cristão de segunda sabedoria. O celibato tem a sua função no reino de Deus, mas o casamento costuma ser a norma. Nós só estamos, de certo modo, completos no casamento. É por isso que solteiro tem uma agonia para querer casar. É por isso que às vezes a gente faz tropeçada e escolhe mal. É por isso que há muitas dificuldades. Aqui, irmãos, opostos complementares, correspondência e segurança que não há em nenhum outro casamento. Você não vai encontrar em outro relacionamento, você não vai encontrar na relação de pai e filho aquilo que você encontra no casamento. Você casado, se prefere a sua mãe, se prefere o seu pai, a sua esposa, você não está no padrão bíblico. Mãe,
pai, se você prefere aos seus filhos do que o seu marido, do que a sua esposa, está errado. Isso é algo que precisa ser corrigido. Os filhos, eles são um pedaço seu, mas o seu marido, sua esposa, ele é você. Ele é carne da sua carne. Observem aqui que muitas vezes pais jogam por ter um casamento ruim ou alguns outros problemas, jogam uma carga emocional muito grande nos filhos. Carga essa que não era para estar nos filhos. Um apreço e afeição que pesa sobre os ombros dos filhos, que era para estar na posição de filhos. Sabe, irmãos da igreja são importantes, ou até mesmo irmãos de sangue, mas o casamento nos preenche de uma forma que poucas coisas nessa vida nos preenchem. E aqui, irmãos, é claro que essa pregação é uma defesa do casamento, mas não vale a qualquer custo, porque se o casamento é algo tão importante, entrar em julgo desigual é algo que te limitará muito no reino de Deus. Se o casamento é algo tão importante, casar mal vai te prejudicar muito no reino de Deus. Sabe, o trabalho não é a coisa mais importante dessa vida, e se alguém aqui considera os amigos acima da esposa ou as amigas acima do marido, tem um sério problema no relacionamento, porque o casamento deve estar acima das nossas outras relações. Irmãos, nós não temos chance de restaurarmos os nossos casamentos enquanto não colocarmos ele no devido papel, abaixo de Deus e mais nada. A gente precisa entender que esse papel é para o qual Deus o criou. E é muito ruim você tentar consertar alguma coisa de uma maneira que não é a bíblica. Mas eu quero fazer 3 aplicações sobre casamento nessa noite. Primeiro, eu quero dizer uma coisa: nós não podemos casar da mesma forma que namoramos. Nosso casamento não é um namoro. O que isso significa na prática? Que nós não podemos ficar no casamento como quem fica à espera de uma oportunidade de emprego melhor. Nós não podemos ficar no casamento esperando algum trabalho com mais benefícios ou algo do tipo. Quando você trabalha em um local que oferece uma vaga melhor, é natural que você troque de trabalho. Mas, irmãos, casamento não é delivery, casamento não é progressão de carreira. Nossos casamentos não são firmados nem no que nós sentimos, porque nossos sentimentos são volúveis. Nossos casamentos são firmados naquilo que é de mais importante. Sabe, quando você se casa com uma pessoa, você não se casa com as qualidades dela. Por exemplo, quando eu casei com a Marcélia, uma das coisas que eu sempre conto é que uma característica que me chamava muita atenção era a alegria. E ela continua uma pessoa muito alegre. Às vezes eu conheço a Ira também, brincadeira, só para descontrair, não é? Mas ela continua uma pessoa mais alegre. Mas se ela ficar uma pessoa mais serena ou mais sóbria, não é isso que vai me fazer separar dela. Às vezes as pessoas falam: pastor, eu casei com esse homem, essa mulher, mas ele mudou muito. Irmãos, quem é igual há 10 anos atrás? Quem pensa as mesmas coisas dos 20 anos? Ninguém. E quem pensa as mesmas coisas dos 17? Sabe? Nós mudamos e amadurecemos. Mas mesmo que o outro não amadureça, isso não é motivo para separar. Se tiver problemas, a gente precisa consertar o casamento. Você não se casa por características, você não se casa por personalidade, você se casa com uma pessoa. E é aqui que eu quero deixar claro: no mundo onde eu vejo na internet alguns conteúdos chamarem as pessoas pelo seu valor sexual de mercado, eu olho isso e fico pensando, né? Uma pessoa, como o mundo está medindo as pessoas ultimamente? Nós casamos com uma pessoa, com um filho ou com uma filha de Deus, que tem valor, que foi comprado com o sangue de Cristo. Isso significa, irmãos, que o casamento ele é uma aliança entre você, Deus e a outra pessoa. E é por isso que eu sempre falo: quando nós falhamos no casamento,
quase sempre estamos falhando na fé. Quase sempre. Quase sempre o nosso divórcio significa também que nós falhamos na fé. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, e não era aqui da igreja, ela falou, pastor, qual é o motivo? A Bíblia permite separar? Aí eu falei, olha, tem algumas cláusulas que permite, né? Ela falou, não, porque eu discuto com meu marido todo dia. Aí eu falei, não, nesse caso a Bíblia recomenda restaurar. Mas pastor, não tem respeito, a gente discute amanhã, tarde e noite. Aí eu não sei se foi muito duro com ela, né? Mas eu falei, olha, tu tem que começar indo para a igreja primeiro, né? Depois, tu precisa crer que Deus vai fazer o restante. Sabe, porque as pessoas querem curas, mas não querem mudar. Elas querem tomar um remedinho ali e acabou. Estou restaurado. Tomei o remedinho da fé, tomei o remedinho da cura, tomei o remedinho da unção, tomei o remedinho da cura financeira. Nós queremos isso para a nossa vida. A gente observa que nós não podemos descartar o nosso cônjuge. Você não pode se divorciar porque ele mudou. Imagina se a Marcélia olha para mim, quando eu casei contigo, tu tinha mais cabelo. Rapaz, eu tô ficando careca, né? Eu achei que nem ia chegar aos 30 com cabelo, o Senhor já foi muito generoso comigo, e agora que eu conheci, estou brincando. Mudando de assunto, imagina que a Marcélia fale para mim, olha, quando eu casei, ou que um homem fale para a sua esposa, quando eu casei com você, você era mais magra. Irmãos, quem não é mais magro aos 17 anos? 17 anos, 20 anos é a idade que você come tudo e não engorda. Sabe, a gente precisa entender que pessoas mudam, que a beleza se vai, que a jovialidade passa, mas você não casou com uma coisa, não é descartável, não é. É uma pessoa. Nós casamos com pessoas. Nesse sentido, nós não trocamos porque achamos alguém melhor. Invariavelmente vai existir alguém mais bonita que a sua esposa. Talvez que a sua, que a minha não. Aí a mulher mais bonita do mundo. Meu Deus. Se eu puder, irmão, coloque aqui uma foto da Marcélia na hora do culto, dessa parte aqui na pregação. Estou brincando, gente, estou brincando. Mas é natural, eu desejo que todo homem ache a sua mulher a mulher mais bonita do mundo. E que cada um aqui na igreja discorde, não é? Discorde, a gente tem que discordar. Mas por quê? Porque o casamento ele é muito mais do que a sexualidade, ou do que a personalidade, ou algo do tipo. Ele é uma aliança. Só que, irmãos, nessa aliança, nesse compromisso, que a gente pode ser nós mesmos. É no casamento que a gente pode ser nós mesmos. É na presença da Marcélia, e só da Marcélia, que eu já tive coragem de derramar algumas das minhas lágrimas mais dolorosas. É dentro do casamento, quando a gente vê o outro vulnerável, que a gente sabe que ali a gente pode estar vulnerável. É dentro do casamento que a gente não abandona o outro. Ainda que a outra pessoa fique feia, ainda que a outra pessoa fique doente, ainda que a outra pessoa, com o passar do tempo, não seja mais tão boa de campo ou tão frequente, é dentro do casamento o local para nós permanecermos. É por isso que, irmãos, e aqui eu quero chamar um detalhe, no paraíso, no mundo perfeito, no mundo sem pecado, a gente já não ia morar com a sogra. Não é? Você olha aqui, o homem deixará pai e mãe. Eu olho para esses que se lá no Éden era para deixar, imagina aqui, nesse mundo caído. Né? Aí eu quero fazer uma adendo, irmãos. Quando eles ficarem idosos, você vai ter que morar. Né? É sua responsabilidade cuidar dos pais dela, dos pais dele, idosos. Mas aqui há uma necessidade do homem deixar esse vínculo para formar a sua nova família. Isso o namoro nunca vai te dar. Você pode namorar 15 anos, mas isso o namoro nunca vai te dar. Sabe, aqui está um novo núcleo lar. É no casamento, irmãos, que o homem é pastor da sua família. E que o papel da mulher não é pastorear a sua família, é ser uma auxiliadora daquele homem.
é no casamento que os filhos vão ser educados, corrigidos e formados à imagem de Cristo. Isso o namoro nunca dará. Mas, irmãos, quando a gente pensa que nós não podemos casar sobre o namoro, a gente precisa entender que se nós casamos, nós precisamos nos tornar uma só carne. Deixar pai e mãe é uma atitude tanto física quanto espiritual e ao mesmo tempo é uma atitude de posicionamento. Sabe, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você namora, você ainda é custeado pelos seus pais. Não, mas pastor, eu que pago o lanche. Mas quem paga a energia da tua casa? Quem paga a comida do teu prato? Quem te dá um lar? Vai ver o preço do aluguel. Esses dias eu vou mencionar aqui, sem mencionar nomes, mas esses dias eu estava conversando com um jovem e aí ele estava comentando, né, que quando ele casar ele vai morar num bairro bom. Eu falei, tá bom, casa. Olha para te ver se não vai pagar o aluguel, mas tu conseguir. Eu lembro que um dos motivos, né, de ficar no local onde eu fiquei é porque na época feriando, acho que ela me cobrou 300 ou 350 de aluguel. Eu olhei assim, aqui, eis que o Senhor te usou, não foi carne nem sangue. Mas, irmãos, a gente observa que no casamento você precisa deixar pai e mãe para se tornar uma só carne. Seu marido precisa ser mais importante do que seus pais, ou ele nunca será o marido que você espera. Sua esposa precisa ser mais importante que a sua mãe, ou ela nunca será a mulher que você deseja. Aqui a gente precisa entender, irmãos, que não vale a pena entregar o corpo para alguém que não assumiu essa aliança contigo. Não vale a pena se deitar com um homem que não assumiu esse compromisso. Não entregue o seu corpo para quem não lhe entregou a vida. E quando a gente pensa sobre isso, irmãos, aqui eu quero fazer um alerta aos pais. Quando chegar a época dos seus filhos e eles quiserem namorar em jogo desigual, ou quando chegar a época dos seus filhos e eles quiserem abandonar e tiver um relacionamento ruim, irmãos, é para bater o pé. Sabe, eu vejo pais que fazem briga por tudo, pela escola, pela igreja, por tudo que o filho faz, mas na hora de namorar, deixa uma pessoa namorar com qualquer um. Não, é para bater o pé aqui. Essa é uma das áreas mais importantes da vida do seu filho. Você precisa conduzir com sabedoria e às vezes com firmeza, sabe? Eu já contei a história, né, do meu colega que foram lá pedir a irmã dele namoro e o pai ficou a arma lá na frente do rapaz, né? E alguns podem achar essa atitude muito radical. Eu não sei. Tô pensando seriamente, ninguém me tira da cabeça que eu vou receber o jovem assim. A menos que ele seja um jovem aqui da igreja. Eu vou deixar, se for esse caso, eu vou deixar a arma num quadro pendurado na parede, para saber que eu tenho só para fins específicos. Mas, irmãos, brincadeira à parte, a gente observa que o sexo ele é maravilhoso, mas ele é uma bênção para quem já está no casamento. Ele não é a melhor coisa do casamento, sabe? Jovens pensam muito nisso, jovens pensam demais. E não é que ele não tenha o seu valor, ele tem um grande valor, mas há muita riqueza no relacionamento entre um homem e uma mulher. É uma aliança que realmente pode nos trazer muita satisfação e que, se a gente escolher de forma precipitada, nos trará muita dor. Para concluir aqui, antes de concluir, eu quero trazer uma reflexão aos jovens. Há pessoas que não se casam para curtir a vida de solteiro, que são como crianças brincando na lama, sem entender que lá fora há uma mansão e uma praia maravilhosa te esperando. Sabe, o casamento é o lugar onde você abre o seu coração, conta o segredo mais profundo da alma. Com certeza o namoro não pode te dar isso. Eu quero te encorajar, jovem, ao casamento. Sabe, é isso que eu quero fazer nessa noite. Eu quero te encorajar ao casamento. Neto, Estevão, Fabi, aqui João, Estevinho,
Aqui eu quero encorajar vocês ao casamento. Sabe, quando a gente vê muitos casamentos, a gente vê casamentos ruins, normalmente, aqui eu quero chamar uma atenção. Cuidado, pais. Às vezes a gente se frustra com os nossos casamentos e projeta nos filhos isso. Cuidado, cuidado. Mesmo com as nossas falhas, nosso trabalho é que nossos filhos tenham casamentos melhores do que os nossos. Sabe, a gente precisa entender que o casamento, ele é uma bênção de Deus para a juventude. É por isso que eu sempre recomendo casar, é por isso que eu sempre recomendo renovarem a aliança. E eu estou sentindo que tem gente já para renovar a aliança aqui. E o irmão Wallace falou que ano que vem, quando ele for fazer a renovação, ele vai entrar cabeludo aqui. Tá? Tem que crer, irmão. A brincadeira à parte, a gente ouve isso é um testemunho, sabe? Uma igreja que realiza muitos casamentos testemunha para os mais jovens, desperta neles a vontade de casar, desperta neles a vontade de ter uma família. Por exemplo, um tempo desses, meu cunhadinho falava que ia ter 7 filhos. Agora, como ele vê o trabalho com a mãe dele, falou que ele quer só 3, porque dá muito trabalho. Mas ele anseia o casamento. Uma vez eu estava andando com o João e aí ele falou pra gente que ele queria, ter uma moto e 2 capacetes, um para ele e um para a esposa dele. O que é isso se não um desejo de ter um casamento? O pai dele não quer que ele ande de moto ali, mas João, vamos ver. Aqui a gente observa, irmãos, que não é para fazer besteira, sabe? Eu não quero que amanhã, segunda-feira, eu receba telefonema 8 da noite do irmão Marcos: pastor, casei. Como assim, Marcos? Não tinha ninguém até ontem. Não é para fazer uma loucura. Não é, você precisa conhecer, fazer um curso de noivos ou um discipulado, precisa ser avaliada pela família. Mas eu quero dizer, não espere muito para casar. E aí tem um problema, né? O que falta para você casar? Irmãos, nessa noite, o que falta para essa igreja realizar mais casamentos? O que falta? Por exemplo, você precisa de dinheiro para encher o bucho de 100 pessoas? Não, irmão, um salgadinho, uma galinha, a gente leva o panelão e faz. Não coloquem esse peso sobre os seus filhos. Não coloquem esse peso sobre os seus filhos. Sabe, precisa o quê? Realizar sonhos, se formar. Eu conheci gente que esperava terminar o doutorado para se casar. Precisa o quê? Uma formação acadêmica, profissional, porque disseram que era melhor acumular tesouros da terra do que formar uma família para o reino dos céus. Por que precisa? Precisa que você teste várias pessoas aqui antes de encontrar a pessoa certa. Saiba, conheci um jovem que teve a cara de pau de me falar isso, né? Sabendo que eu era pastor. Não, eu estou testando aqui, no dia que ele encontrar a pessoa certa, eu caso. Eu falei, não, isso aí você pode até fazer. Agora sai daqui para o céu você não vai. Com esse comportamento imoral, você não vai. Irmãos, saibam que o casamento é dom de Deus. Salmo 127 nos fala que a bênção, a herança do Senhor são os filhos, né? E o bênção são os filhos da mocidade ou da juventude. Provérbios 5,18, ele nos fala: alegra-se com a mulher da tua mocidade. Malaquias 8,14 nos fala para ser fiel à mulher da mocidade. Observem aqui que na cultura antiga e na cultura bíblica há uma tendência de se casar cedo. Por exemplo, em Cantares a gente vê que os irmãos se entristecem quando percebem que os seios da irmã está crescendo, porque ela já estaria se encaminhando para o período de casar. Claro que naquela cultura eles casavam com 16 anos, 15 anos, 14 anos, mas eu quero dizer uma coisa aqui às mães. Naquela cultura, por 16 anos, um rapaz já era capaz de sustentar sua família. Não permita que o seu filho fique com 11, 12, 13 anos, 14 anos jogando no celular, no videogame. Ele precisa ser um homem e aprender as coisas de homem. Pai, isso aqui eu quero chamar a atenção. É você que ensina o ofício dos seus filhos.
É você que acorda cedo, ei, bora limpar a casa, bora fazer tal coisa. É sua responsabilidade, homem, formar os seus filhos. Não se abstenha disso. Sabe, a gente não quer adolescente aqui de 25 anos, no qual precisa pedir para a mãe fritar um ovo. Já foi uma festa de aniversário de 25 anos de um rapaz que a mãe falou lá: olha, a partir de agora vai ter uma responsabilidade, não vai ter mais ovinho frito da mamãe. Irmãos, vergonha para o rapaz, vergonha para a mãe essa cena. Que nós não sejamos, porque às vezes os pais fazem isso e depois os pais se iram com as coisas e estão colhindo. Os pais fazem isso com os filhos e depois se iram com os filhos pelo que eles são. É nossa responsabilidade criar homens e mulheres. O reino de Deus não se sustenta sobre o peso do ombro de crianças, mas de homens e mulheres que sabem se sacrificar em amor uns pelos outros. Por fim, eu quero falar, irmãos, que há um casamento maior. Talvez você solteiro pense nisso, sabe? Talvez você, olha, pastor, mas eu estou solteiro. E saiba, irmãos, que há chance de casar solteiro. Quero falar aqui que eu cresci com a minha avó solteira. Vou contar essa história de maneira breve. Cresci com a minha avó solteira. Um belo dia eu ouço que a minha avó está namorando. Desde que eu me entendo com gente, ela era solteira. Minha avó tem uma história muito triste. Ela foi abandonada pelo marido com 6 filhos. Isso no mundo de quase 40 anos atrás. Então ela penou muito na vida para criar os filhos. Penou muito na vida. E ela nunca arranjou ninguém. E ela sempre contava que ela nunca conseguiu ninguém, porque ninguém a queria com os seus filhos. Mas ninguém queria assim, assumir ela com 6 filhos, de brinde. Tudo criança, tudo pequenininho. Então os filhos mais velhos foram crescendo, foram trabalhando, cuidavam do outro. Ela conta, irmãos, e aqui ela conta que ela trabalhou muito tempo em uma casa de família, que eles tinham uma padaria, e ao ter uma padaria, eles deixavam ela levar para casa aquela parte de fora do pão de forma. Minha mãe sempre se lembra disso, que a única vez que ela conseguia comer pão era quando ela comia aquela casquinha de fora do pão de forma, porque eles eram muito pobres, passaram muita fome. Mas em resumo da história, minha avó nunca teve ninguém. Aí quando eu ouço minha avó com 60 e alguns anos, o pessoal fala: olha, a dona Maria está namorando. Toda a família tomou um choque. Mas o que aconteceu? Aí a gente foi lá, conheceu o seu João. Seu João tinha ficado viúvo. E aí conheceu a vovó num passeio para Igarapé. Falei porque minha avó é farofeira, né? Se ela pega o beco, como o pessoal fala, e vai para essas coisas da vida. E aí, quando vê, eles começam a construir uma vida juntos. Estão juntos aí, eu acho que uns 6, 7 anos. Eu fiquei impressionado com isso. Nessa época eu pensei, então eu não vou ficar solteiro. Pensei. Porque se a vovó conseguiu assim, quer dizer, eu acho que eu também consigo. Mas, irmãos, apesar de tudo isso, existe um casamento maior. E a Bíblia nos relata isso. Por exemplo, Efésios, me fugiu a referência, mas lá no capítulo 5 vai falar que grande é esse mistério. Eu acho que é o verso 23, irmão. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então ele vai falando sobre o papel do homem, o papel da mulher, e em seguida ele fala que há um mistério maior. NVT consegue colocar isso, não é um mistério. Dá uma olhadinha nesse capítulo para mim. Mas ele vai falar o papel do homem, o papel da mulher, e em seguida ele vai falar: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E aí ele coloca, a NVT traz isso de maneira brilhante, né? Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. O que ilustra a união entre Cristo e a igreja? O casamento. É por isso que casamentos felizes são capazes de expressar mais. Casamentos bíblicos, no qual marido e esposa cumprem seus papéis, é capaz de expressar mais essa questão entre Cristo e a igreja. Mas você talvez me fale: pastor, eu sou solteiro. E eu falo: sim, você é solteiro, mas não é para você sair com todo mundo.
é para você lembrar que o seu Deus é santo e ser santo, porque você tem uma aliança com Cristo. Sabe, em alguns casamentos no mundo, me fugiu o local, mas eles têm uma tradição de marido e noiva levarem uma cruz até o altar e lá em cima eles beijam junto à cruz na hora de firmar o compromisso. Significa que ambos estão se casando um com o outro, mas também estão se casando com Cristo. Achei muito bonita essa simbologia. Sabe, talvez você fale, pastor, mas eu estou divorciado. E aí eu te falo, irmãos, talvez não tenha como resolver, mas Cristo redime todas as coisas. E hoje você tem uma aliança com Cristo. Talvez você fale, pastor, eu estou viúvo. E aí não há o que fazer. Mas você ainda tem um relacionamento com Cristo. Você está unido com um Deus que nos dá uma nova vida. Talvez você fale, pastor, eu casei em julgo desigual. E eu falo, não separe. A Bíblia é clara. Não separe. Mas lembre-se, se você tiver que escolher entre ser fiel a seu marido, ou ser a esposa, ou fiel a Jesus, escolha a Jesus. Talvez você fale, pastor, eu estou querendo casar. Essa é uma excelente bênção. Mas no final das contas, o casamento é uma ilustração de algo maior. Nossa aliança de casamento, ela só está segura quando nós temos uma aliança maior com Cristo. Se Cristo estiver em primeiro lugar na nossa vida, seu marido ou sua esposa estará seguro em segundo lugar. Se Cristo não estiver em primeiro lugar, então não tem ninguém seguro na sua vida. Irmãos, grande é esse mistério, mas ele é apenas uma ilustração de algo muito maior. Melhor casamento é Cristo. E isso é muito difícil de acreditar. É muito difícil. É muito difícil de implementar na nossa vida. Quantas vezes nós não somos todos bons, consequentes em nossas famílias? Quantas vezes nós não cometemos erros? Tudo isso porque esperamos no outro aquilo que só Cristo pode dar. Que nessa noite nós possamos considerar que um casamento é uma coisa maravilhosa, deve ser incentivada, devemos lutar pelos nossos casamentos. A restauração é sim possível, mesmo nos casos que parecem impossíveis. Já vi Deus fazer milagres verdadeiros em famílias, mas acima de tudo, mesmo que o outro nunca mude, mesmo que o outro nunca se converta, mesmo que o outro falhe com você, Cristo não falhará. Cristo é melhor do que o casamento. E olha que eu defendo muito casamento aqui nessa igreja, não é, gente? Cristo é melhor que o casamento. É isso que eu quero deixar para o seu coração nessa noite. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre o casamento. É bem verdade que essa pregação foi uma defesa em favor do casamento. Nós ouvimos que o Senhor nos criou para o casamento, que casar é bom, que casar nos permite ser conhecidos por Ti. Nós acreditamos que o casamento ele é capaz de melhorar muito a nossa relação contigo, compreender mais de Ti, melhorar nosso serviço, nossa paciência. No casamento, realmente há verdadeiras provas para nos deixar parecido com Cristo. Mas, Senhor, ainda que nessa noite tenha pessoas aqui insatisfeitas com o seu casamento, ainda que tenha pessoas que esperavam mais do seu marido ou da sua esposa, ou pessoas que lutem para não se divorciar, ou pessoas que estão felizes verdadeiramente, estão numa boa fase do casamento. Todas essas realidades são possíveis aqui. Ainda, Senhor, que o nosso cônjuge adoeça, ainda, Senhor, que nós enfrentemos problemas, ajuda-nos a valorizar aquilo que sacrificemos com o outro e contigo. Que a gente não possa se divorciar por qualquer motivo torpe, sejam os nossos sentimentos, seja, Senhor, nossas expectativas não correspondidas, seja, Senhor, a vontade de viver algo novo, ou até mesmo a nossa infelicidade. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti e encontrar satisfação em Ti.
Ajuda-nos, Senhor, a buscar a Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cheios do Espírito Santo e semear boas coisas em nossos casamentos. Ajuda-nos, Senhor, a amar, porque o amor é dom de Deus. Ah, Senhor, nós queremos ter uma nova vida contigo. Nós queremos ter uma vida cheia do Teu amor, do Teu Espírito. Então eu te peço, visita os nossos corações. Visita o coração daquela pessoa que está quebrada nessa noite. Visita o coração daquela pessoa que está entristecida, cansada. E visita o coração que precisa de alívio. Visita os nossos corações, pois nós precisamos de Ti, meu Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém.